havia falado para vocês também no último vídeo que as forças, elas podem atuarem na mesma direção. E aí, quando elas estão atuando na mesma direção, elas podem estar no mesmo sentido ou em sentidos contrários. E elas podem atuar em direções diferentes. Quando elas atuam em um mesmo corpo, mas em direção diferente, a gente diz que elas são forças concorrentes, tá bom? Então, nós vamos aprender nesse vídeo de agora como nós calculamos a força resultante em algumas situações distintas. Por exemplo, na primeira, nós vamos entender como calcular a força resultante quando nós temos forças de mesma direção e de mesmo sentido, tá certo? Então, vamos ver um exemplo, tá bom? Olha só. Aqui eu tenho 3 garotinhos, garoto A, B e C, puxando um carrinho. Veja que eles estão puxando no mesmo sentido, tá certo? Como é que eu sei disso? Ora, porque eu tô vendo. Então, cada garotinho tá puxando para a direita, certo? E aí vamos dizer que cada um tá aplicando uma intensidade de força diferente. O garotinho A tá aplicando 6 newtons, o garotinho B tá aplicando 4 newtons e o garotinho C tá aplicando 3 newtons de força. Perceba o seguinte, os três, como eu já falei, estão puxando o carrinho no mesmo sentido. Esse sentido é qual? Para a direita, né? Os três estão puxando no mesmo sentido para a direita. Uma coisa muito importante aí também é que o ponto de aplicação da força é o mesmo. Como assim? Olha, a corda está presa a um único ponto do carrinho e os 3 garotos estão puxando a corda, não é a mesma corda. Então, o ponto de aplicação da força é o mesmo. Quando as forças, galera, têm a mesma direção, nesse caso aí, qual é a direção da força? Eu ouvi horizontal? Isso, horizontal. O mesmo sentido, os garotinhos estão puxando todos 3 para a direita, e o mesmo ponto de aplicação, então nós vamos ver como calcular a resultante. Nesse caso, a força resultante terá a mesma direção e o mesmo sentido das componentes. Quem são as componentes? 6, 4 e 3 newtons. E essa resultante também será igual à soma das intensidades dessas componentes. Falando matematicamente, a força resultante, que eu vou representar por F e R, vai ser igual à força do garoto A mais a força do garoto B mais a força do garoto C. Nesse caso, eu vou ter que a força resultante vai ser 6 mais 4 mais 3 newton. Quando eu somar tudo, a resultante vai ser 13 newtons. Então, perceba que quando eu tenho forças de mesmo sentido, né, a força resultante vai ter a mesma direção, o mesmo sentido das componentes individuais das forças, e a intensidade será igual à soma de cada uma. Galera, lembra que eu disse que eu poderia pegar todas as forças de um sistema e transformá-la em uma única força? Essa única força é essa força resultante que eu acabei de encontrar, de 13 newtons. Então, os 3 garotinhos, a força que os 3 garotinhos estão aplicando pode ser resumida, vamos dizer assim, por uma única força de 13 newtons. Essa única força de 13 newtons é a minha força resultante. Bacana? Vamos ver agora um outro exemplo. Nesse caso, as forças também são de mesma direção, porém os sentidos são contrários. Isso quer dizer o quê? Que um garotinho puxa para a direita e outro garotinho puxa para a esquerda. A direção é a mesma, que é a direção horizontal, porém os sentidos são contrários. Nesse caso, como é que eu calculo a força resultante? Preste atenção. Digamos que o garotinho que puxa para a direita está fazendo a força com intensidade de 7 newtons. E o que puxa para a esquerda está com uma intensidade de 4 newtons. A gente já sabe quem vai ganhar, né? Quem aplicou mais força é que vai conseguir puxar o carrinho. Olha só. A resultante, nesse caso, terá a mesma direção das componentes, claro, a mesma direção, que é uma direção horizontal, e o sentido será o sentido da componente de maior intensidade. E sua intensidade, nesse caso, para eu calcular, será dada pela diferença entre as intensidades das componentes. Ou seja, pessoal, a força resultante, tá? Quando eu tenho mesma direção e sentidos contrários, vai ser igual a força de um menos a força de outro. Porque eles estão em sentidos contrários, cada um puxa do lado. Então, a força resultante vai ser a diferença entre as componentes da força. Nesse caso aí, ó, a força resultante vai ser a força do garoto 1, 7 newtons, menos a força do garoto 2, 4 newtons. Se fossem puxando para o mesmo sentido, ou seja, para o mesmo lado, ao invés de um menos, eu colocaria um mais, não é isso? Mas como estão em sentidos contrários, sentidos opostos, então eu tenho que subtrair. A força resultante vai ser de 13 newtons. Lembra que a força resultante é o quê? É aquela força que eu substituo por todas as outras forças do sistema, tá bom? Então, nesse caso, ó, eu poderia trocar todas essas forças aí de cima do garoto 2 e do garoto 1 apenas por essa que apareceu aí embaixo, que é uma força na direção horizontal, sentido para a direita e intensidade 3 newtons. Essa é a força resultante de todo o sistema, beleza? Vamos ver agora outra situação.
Quando nós temos várias forças de mesma direção e sentidos opostos. Ali eu só tinha duas forças. Agora eu vou mostrar para vocês essa situação aí, onde eu tenho várias forças de mesma direção e sentidos opostos. A direção é a mesma por quê? Porque todo mundo está puxando na horizontal. Não tem ninguém puxando para cima, nem ninguém empurrando para baixo. Tá certo? São todo mundo ou para a direita ou para a esquerda. Então, é a mesma direção. Os sentidos são opostos. Por quê? Porque eu tenho equipes, uma equipe puxando para a direita e outra equipe puxando para a esquerda. Veja, o garoto 1, o garoto 2 e o garoto 3 atuam para a direita com as forças que estão aparecendo aí. O primeiro com uma força de 80 newtons, o segundo de 20 e o terceiro de 10 newtons, tá? Lá na esquerda, eu tenho o garoto 4 e o garoto 5, que estão atuando para a esquerda. E aí eu estou dizendo que a força que o garotinho 4 está fazendo é de 30 newtons e a força que o garotinho 5 está fazendo também é de 40 newtons. Uma é de 30 e outra é de 40, tá bom? E aí, como é que eu faço? Qual equipe vai puxar, né? Vai conseguir vencer, vai conseguir puxar o carrinho? Bom, então, quando eu digo qual equipe conseguirá puxar o carrinho, eu estou querendo saber qual vai ser, para onde é que vai apontar a força resultante, tá certo? E aí, para eu fazer a força resultante, lembra que a resultante de um sistema de duas ou mais forças que atuam na mesma direção, mas em sentidos opostos, é igual à diferença entre as somas, nesse caso, das forças aplicadas em cada sentido. A força resultante terá a mesma direção do conjunto de forças e o sentido da soma de maior valor. Galera, traduzindo isso tudo que eu falei, eu vou pegar e fazer assim: a força resultante vai ser igual a um grupo que puxa para a direita, a soma das forças do grupo que puxa para a direita, menos a soma do grupo que puxa para a esquerda. Assim, ó. Tá vendo? Eu vou somar o valor de F1, de F2 e de F3 e vou obter um valor. E vou subtrair da soma do valor de F4 e de F5. Assim, ó. O garoto F1 puxa com 80, o garoto F2 com 20 e o garoto F3 com 10. Então, como eles estão puxando para o mesmo sentido, eu vou somar esse valor. Menos os outros dois também estão puxando para o mesmo sentido. Então, as forças do lado esquerdo eu também vou somar. Vai ser 30 mais 40. Então, eu vou ter como? Agora, fazendo as continhas. Os garotos que puxam para a direita, somando tudo, vão fazer uma força de 110 newton. E os garotos que puxam para a esquerda, né? Quando eu somar a força deles para a esquerda, vai ser uma força de 70 newtons. Mas lembra que eu quero encontrar a resultante, eu quero saber qual vai ser uma única força, trocar todas as forças desse sistema por uma única força. É só eu subtrair os que estão puxando para o lado direito menos os que estão puxando para o lado esquerdo. 110 menos 70, que vai ser igual a 40 newtons. Então, a força resultante vai ser igual a 40 newtons para a direita. Como é que eu sei que é para a direita? Porque os garotos que puxam para a direita somam um total de 110 newtons. E os que puxam para a esquerda, apenas de 70. Então, a maior vai ser para a direita, tá bom? Então, a equipe que vai vencer essa disputa aí vai ser os garotos da direita.